Saudações tricolores, eu sou o Fio, seu canal Gol de Barriga. Ainda no meio da data FIFA, mas essa semana já tem jogo do Fluminense. Quarta-feira começa a rodada do Campeonato Brasileiro. Quinta-feira tem Fluminense e Juventude direto do Maracanã. E tá na hora de estrear, né? Tá na hora de estrear com o Zubeldia, jogadores que a gente tá querendo tanto. Riquelme, Lavega, Lescano, e é basicamente sobre isso que a gente vai falar. Chegou a vez deles? Não chegou? Tenho que esperar isso? Vamos rodar a vinheta e trocar essa ideia aqui no vídeo de hoje. Vamos começar esse vídeo, mas antes eu vou pedir para vocês, por favor, se inscreve no canal e deixa o like que ajuda muito se você já é inscrito, tá bom? Só clicar no botãozinho aqui embaixo. Quinta-feira tem Fluminense e Juventude, jogo importante demais pro Fluminense, né? Apesar da nossa raiva ali, nossa última atuação, do nosso último jogo contra o Mirassol, onde o time dá mole, o Freitas entrega ali no final, o Fluminense sim tá na briga pela vaga na Libertadores, a gente tem que acreditar nisso e tem que torcer, porque o nosso time no ano que vem, a gente não vai mudar de time no ano que vem, e é o time que a gente quer que dispute a Libertadores e não jogue de novo a Sul-Americana, que o lugar do Fluminense é disputando a Libertadores. E aí, cara, acho que o principal debate que tem sobre o Zubeldia é: pô, mas o Zubeldia não deu espaço até agora para Riquelme, Lavega e Lescano. Acho que é o principal questionamento do torcedor, né? Eu coloquei como parâmetro para mim que eu ia começar a cobrar o Zubeldia a partir do jogo contra o Juventude. Por quê? Porque ele teve essa semana cheia, né? E aí você vai me perguntar: Fio, mas existe ali, você acredita que ele vai relacionar um dos três na quinta-feira? Sim, cara, sendo bem sincero, até agora o que o Zubeldia apresentou pra gente, eu sei que não faz sentido na nossa cabeça o Soteldo ter oportunidades e o Riquelme não, mas quando você pensa num técnico vindo de fora, acho super normal. E ele teve nesse tempo 4, 5, 6 treinos no máximo, entre 4 jogos, então assim, tem muito treino regenerativo, então não dá para ele usar todo mundo. E ele usou uma quantidade boa de gente, né? Assim, eu posso trazer aqui para vocês, nesses 4 jogos, o Zubeldia trabalhou com 21 atletas. Então isso faz eu acreditar que sim, Riquelme, Lavega e Lescano vão ter oportunidade com o Zubeldia. Os 11, vamos botar o time base ali, né? Com o Germancano titular, ele usou, tem mais 10 jogadores aqui, pensar aqui de cabeça, Everaldo ele usou, John Kennedy, né, que acabou virando titular, mas eu botei o Cano ali, vocês entenderam. O Guga entra, o Lima entra, Keno entra, o Santi Moreno, Soteldo, o Otávio entrou, o Bernal entrou e o Ignacio. Então, assim, ele trabalhou com 21 atletas. E algumas coisas fazem eu achar que ele está respeitando o campo. Quando ele bota o John Kennedy, que era o terceiro reserva, ele testa o Everaldo não joga bem, ele coloca o John Kennedy. John Kennedy assume o lugar de banco. John Kennedy entra bem contra o Sport. John Kennedy vira o titular, apesar do ser poupado o Germancano ali no jogo contra o Atlético. O John Kennedy vira titular nos últimos 2 jogos. O Keno entra bem, faz o gol. Ele dá a minutagem, o Keno fura a fila e vira o primeiro reserva na convocação do Serna. O Santi Moreno teve espaço. Lima teve espaço, então assim, acho que jogadores tiveram espaço com ele, então eu acredito sim que nessa passagem agora, depois dessa uma semana a partir do próximo jogo, acho muito difícil os 3 serem relacionados, e acho normal, mas eu acredito que sim, que a gente vai ver um deles ser relacionado. E por quê? Porque aí eu acho que realmente, a partir de agora, para mim, se ele escala o Santi Moreno ou o Soteldo à frente do Riquelme, ele tá dizendo pro torcedor que ele acha o Riquelme nesse momento, pior do que o Santi Moreno do Soteldo. Então ele vai ser cobrado por isso, e de forma justa, torcedor, eu sou um que vou cobrar. E realmente, assim, quando a gente analisa nossos pontas, a gente tem o Serna e o Soteldo, Deus me livre, o Serna e o Canóbio, que fazem uma temporada boa, mas assim, com as suas limitações, principalmente o Serna, eu acho. O Canóbio, ele além da ajuda tática, ele tem entregado gols e assistências na temporada. O Serna tem aquela dificuldade quando é um time que está mais atrás, um time mais recuado, ele tem essa dificuldade de quebrar linha, por ser um jogador pela sua característica em jogar em velocidade, em jogar aproveitando espaço, coisa que não tem em alguns jogos. Daí a gente tem o Keno, que precisamos falar, que vive uma fase boa. Sendo bem sincero, para mim o Keno entra contra o Zubeldia, talvez pela animação. Ele entra ali, faz o gol, e no jogo contra o Mirassol, para mim ele não estava mal. Ele sai devido a uma lesão, mas pra mim ele não perde lugar na fila. Eu não acho incoerente o Keno não seria o meu
minha primeira opção por conhecer outros jogadores e tal. Mas de verdade, pra mim, não seria falta de respeito ele ser a primeira opção. Porque ele joga bem o primeiro tempo, ele participa do gol do Acosta que foi anulado, ele dá aquele arranque no começo do jogo, partindo do meio de campo, driblando um jogador e vai embora em velocidade. Então é um cara que pra mim entrou bem. Soteldo e Santi Moreno são os dois caras que pra mim tem que ir pro final da fila. E assim, pra vocês sabem toda a implicância que eu tenho com o Soteldo. Pra mim o Santi Moreno tá atrás até do Soteldo. Não acho que já dá pra definir que é ruim, que é um bagre, mas o que ele apresentou até agora, pra mim, tem que ir pra trás da fila. Quem entra nessa fila ali, pra mim, entre o Keno e eles, e aí são esses jogadores, principalmente o Riquelme e o Lavega na ponta, né? Acho que o Lavega eu entendo até um pouco à frente do Riquelme, porque fez uma partida boa contra o Vitória, fez um golaço anulado, foi um bom jogo no geral. Riquelme, a gente precisa lembrar que no jogo contra o Lanús, ele entra bem, apesar da eliminação, os dois lances do Germancano são cruzamentos do Riquelme. Então esse é um jogador que a gente tem muita expectativa e que teve poucas oportunidades. Se a gente for tirar o Campeonato Carioca, uma curiosidade, eu estava levantando os números, o Riquelme tem menos de minutagem do que o Lavega, que eu acho que eu não esperava, e a maioria que está ouvindo isso aqui agora, eu falei isso no Jornal do Almoço hoje, né? Mas se você não ouviu isso, acho que surpreende, né? O Riquelme tem 7 jogos, o Lavega 5, mas o Lavega tem 150 minutos jogados, o Riquelme só tem 120 minutos em campo se você tirar o Campeonato Carioca. Claro que ele sofreu com lesão, então isso atrapalhou o Riquelme Felipe, teve todo o imbróglio da renovação de contrato dele, tudo isso acho que diminuiu a minutagem dele, mas é um jogador que o torcedor quer, é um jogador que sem dúvida é o mais agudo ali, é o cara que vai para cima nesse time, nesses 120 minutos que ele jogou. Assim, ele é um cara que erra muito, mas ele tenta muito. Foi olhar os números, ele tem 12 dribles e ele errou 6. Você vai falar, pô, filho, ele errou metade. Mas é um cara que tenta o tempo inteiro. Se você parar pra pensar, ele jogou 120 minutos e ele a cada 10 minutos ele tentou um drible quando estava em campo. Então é um cara que vai tentar. Isso faz com que ele possa errar, como aconteceu quando o Grêmio fica muito marcado. Ele pode perder muitas bolas, mas é um moleque de 18 anos que tem ali uma capacidade, uma vontade de tentar. É um moleque que finaliza, tem algumas finalizações na conta dele. Se você lembrar lá atrás, na época do Campeonato Carioca, é um cara que criou chances de gol, foi o melhor da partida 2 ou 3 vezes, 2 com certeza, no começo da temporada. Eu tô tirando esses números um pouco, porque dá uma maquiada por ser Campeonato Carioca, por ser no meio de um time muito reserva, mas sem dúvida é um moleque que dá pra gente acreditar. E eu espero e acredito que na quinta-feira ele vai estar no banco e possa entrar ali. O Lescano é o que tem a situação mais complicada dos três, porque a gente tem o Acosta sendo o craque do time no momento, né, o dono do time, e o Lima tem entrado bem. Com todas as implicâncias que a gente tem do Lima por essa temporada, o Lima do Zubeldia é um bom Lima. O Lima fez bons jogos até agora. Acho que o último jogo foi o pior e ele cria a chance que ele dá pro Germancano bater cruzado. Então então o Lescano estaria brigando e ainda tem a volta de Paulo Henrique Ganso, que eu até falar nesse vídeo, deve voltar agora na quinta-feira, deve estar disponível ali provavelmente, se não tiver na quinta vai estar na segunda-feira contra o Vasco, vai estar disponível para jogar em algum momento. E a gente vai ver como o Zubeldia vai trabalhar, tanto com esses jovens como o Germancano. E Lavega é o que menos entrou em campo com a camisa do Fluminense. Mas o que eu falei, teve mais minutagem do que o Riquelme ali no pós-mundial, porque jogou uma partida contra o Vitória mais tempo, e nessa partida jogou bem. Então, assim, a gente fica esperando um pouco mais e espero que o Zubeldia... Até agora, posso falar que o Zubeldia está respeitando o campo. O que os jogadores entrarem e apresentaram, ele tem mudado a ordem da fila, se a gente parar para pensar. E espero que continue assim, porque aí vai ter chance para Riquelme jogar, para Lescano jogar, para Lavega. Eu acho que, para mim, particularmente, quero ouvir a opinião de vocês. Aliás, se inscreve, deixa o like e comenta aqui. O Riquelme é a minha maior, a maior expectativa que eu tenho é no Riquelme Felipe, porque eu acho que faz o contraponta. É um ponta que hoje, a única característica que tem a característica parecida com ele é o Keno, mas a gente sabe que o Keno sofre com uma irregularidade muito grande, com a idade. Então eu acho que a gente precisa desse cara bom no X1 e tá faltando só a confiança para mim, para ele, a sequência de jogos. Então eu espero que o Riquelme entre, decida uma partida, vá para cima, jogue bem, como aconteceu com o Acosta, vem acontecendo com a Acosta, aconteceu com o Lima recentemente, aconteceu com o John Kennedy, acho que é o maior exemplo.
John Kennedy entrou, jogou bem, ganhou a titularidade. Que jogue bem e ganhe titularidade até o final dessa temporada ainda, tá bom? Quero a opinião de vocês aqui. Vocês estão com a expectativa do Zubeldia colocar? Já pegaram o ranço? Acham que o Zubeldia não vai colocar molecada? O Zubeldia é paneleiro? Eu acho que os números estão aí. 21 jogadores em 4 jogos, pra mim, ele tá rodando esse elenco e principalmente mantendo o time titular sem essa loucura de abandonar o campeonato como o Renato fez muitas vezes, tá bom? Até a próxima, deixa o like, se inscreve no canal, até a próxima, valeu!